Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências? Pega teu livro. Hoje nós vamos estudar lá na página 80, mas antes, vou dar uma passadinha aqui na página 64. Lembra que a gente estudou sobre o ciclo da água? Por quê? Porque o ciclo, a mudança climática afeta diretamente o ciclo da água, tá, gente? Então, a gente viu que a água está em estado líquido, que com a luz do sol ela evapora e vai para o estado gasoso. A gente viu também que as árvores transpiram, os animais, nós, pela nossa respiração, nossa transpiração, e nós também fazemos esse processo de vapor que sobe, né, para a atmosfera. Quando está aqui na atmosfera, nas camadas mais frias, isso aqui é chamado de evaporação, né, quando vai do estado líquido para o gasoso. Depois, no estado gasoso, nas camadas mais frias, acontece a condensação, que é a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido, que aí, quando as nuvens estão bem pesadas, acontece a precipitação. E o que é a precipitação? É a chuva, nada mais é do que a chuva, ou seja, a água, né, ela vai cair do estado líquido, né? A precipitação é a chuva, ó, que volta para a superfície da Terra. Se a temperatura estiver muito baixa, essa chuva, essa precipitação pode acontecer no estado sólido, que é quando cai gelo, quando cai granito ou neve, né? Que são flocos de neve, ok? Eu fiz aqui um esqueminha, não é muito bonitinho porque eu não sou muito boa de desenho, mas exatamente falando sobre isso. A água no estado líquido acontece a evaporação, que vai para o estado gasoso. Nas camadas mais frias acontece a condensação, que vai para o estado líquido. E aí as nuvens pesadas acontece a precipitação, ou seja, a chuva que vem para o solo, parte dessa água filtra, vai para o subsolo, outras vão para os rios, lagos, e aí acontece de novo o mesmo ciclo, tá? A água, ela está circulando o tempo todo. Ainda tem as chamadas nuvens voadoras, que são a água em forma de vapor que o vento leva, né, da floresta e vai, né, sentido Candeleira dos Andes, essas para aí. Então, também são chamados de chuvas voadoras, tá, gente? Esse processo das nuvens que vão carregando essa água pela atmosfera. E aí, então, nosso conteúdo de hoje é exatamente isso daqui. Fala sobre mudanças climáticas, tá? O mundo que queremos. Mudanças climáticas afetam o ciclo da água. O planeta está passando por uma mudança climática que causa alterações no ciclo da água. Por exemplo, com temperatura maior, aumenta a evaporação e a quantidade de vapor de água na atmosfera, modificando a formação de nuvens e a época de ocorrência e a quantidade de chuvas. Isso quer dizer que quando a temperatura aumenta, a evaporação, ou seja, o vapor é maior. Isso pode acontecer em mais nuvens e aí a quantidade de chuva ela modifica. No nosso caso aqui na região Nordeste, a mudança climática ela acontece de forma negativa, né? As chuvas estão ficando cada vez mais espaçosas. Em outras regiões, às vezes chove um dia o que era para chover no ano todo. Então, assim, todo esse descontrole é consequência de uma mudança climática que muitas vezes é por obra, né? Tem o empurrãozinho, vamos dizer assim, das ações do homem, quando ele desmata, quando ele polui, quando ele destrói as nossas florestas, os rios, então ele está contribuindo para essa mudança climática, tá? Aqui, ó, nós podemos ver secas, né? Algumas informações das secas. Existem alguns locais onde o aumento da temperatura e a diminuição da precipitação de chuvas ocasionam secas. Então, lembra sempre a palavra precipitação relacionada à água quer dizer chuva, tá ok? Bom, aí tá aqui, ó, a setinha indicando aqui para baixo, que tem, ó, lençóis subterrâneos, aumento da demanda, redução de infiltração de água no solo e alteração no padrão de chuvas diminui o volume de lençóis freáticos. Lençóis freáticos são os subterrâneos, gente, o que está abaixo do solo. O que ele quer dizer? Se diminui a chuva, diminui a quantidade de água, porque a chuva cai, filtra através da terra e pedra e vai para os lençóis freáticos, lençóis subterrâneos. Quando diminui a chuva, diminui a quantidade de água que vai para os lençóis. E aí, automaticamente, por ser um período de quente, a gente também consome mais água. As próprias florestas precisam puxar mais água, né, para sobreviverem às altas temperaturas. E aí, tudo isso vai diminuindo o volume dos lençóis freáticos. Aqui tem, ó, rios.
Mudanças de volume dos rios e seus afluentes afetam a disponibilidade e a qualidade da água, a pesca e as atividades de lazer. Também a falta de chuva, ela pode reduzir o volume do rio ou chuva em excesso pode fazer transbordar o rio. Enchentes. Em alguns locais, a elevação da temperatura aumenta a quantidade de nuvens e chuvas fortes, o que pode causar enchentes e deslizamentos de terra. Também já falei anteriormente, né, que tem locais onde esse descontrole no clima aumenta a quantidade de chuva e faz com que haja alagamentos e, em consequência disso, deslizamento, e muitas pessoas acabam perdendo suas vidas e até mesmo o que tem por conta disso, tá? Suas casas e tudo. Aí aqui tem, ó, habitat. O aumento da temperatura da água pode causar a morte de algumas espécies aquáticas mais sensíveis à mudança de temperatura. Regiões de seca também têm alta mortalidade de seres vivos. Então, quando a água está muito quente, diminui a oxigenação, ou esses animais, vários peixes, eles são de águas mais frias. Então, quando aumenta, isso faz com que eles também não resistam à temperatura da água. E também, gente, a questão da oxigenação. Quanto mais rio poluído, menos oxigênio na água, também faz com que os peixes morram. A atividade agrícola, altas temperaturas e falta de chuvas têm causado perdas na produção de alimentos. Isso a gente ouve falar sempre, que quando há seca, perde a produção. Ou quando chove demais, também às vezes perde a produção, tá? Geração de energia elétrica. A redução na quantidade de água de represas e rios diminui a velocidade da água e afeta a geração de energia elétrica. No início do ano passado, aqui mesmo a gente passou por um sistema bem tenso, onde a barragem de Sobradinho estava com um nível bem abaixo, né? E aí era até triste de ver, e é exatamente isso que veio. O que acontece? Gera menos energia. O oposto é que quando a barragem está muito cheia, tem que liberar mais água, e aí foi o que aconteceu também aqui, que de repente o rio estava seco, de repente já estava cheio demais, já estava quase batendo na ponte, né? Ficou pouco espaço entre a água e a ponte, porque teve que soltar mais água. Então, tudo isso em relação ao ciclo da água, né, em relação à mudança climática, tá? E o uso da água, o aumento da população humana eleva a demanda de água doce, afetando os reservatórios. Então, a população ela está aumentando a cada vez e cuidando menos do seu habitat, então está trazendo as consequências, onde as águas, a gente já sabe, a gente já viu anteriormente, que a água doce é apenas 3%, né, é de água doce, e sendo que desses 3%, a maior parte dela é salgada ou nas geleiras, né? A água doce mesmo, a água potável, a água para a gente consumir é muito pouca, né? Vocês lembram que a gente viu sobre isso. Vai voltando aqui, ó, na nossa página 55, aqui tem a informação de 4%, no entanto, né? Essa informação é de 2013, certo? De água doce. Dessa água doce, 4% é encontrada em geleiras, águas subterrâneas, lagos, rios, atmosfera e bioatmosfera. Então, essa água doce ainda tem a água da geleira, ainda tem as águas subterrâneas, ainda está a água na atmosfera, na biosfera, que a gente não consome a lei de imediato. Então, o que a gente consome? A gente consome a água dos lagos e rios, tá? Então, nossa água já é pouca e nós precisamos cuidar do clima, cuidar da poluição, para diminuir a poluição, e assim a gente poder conservar o meio ambiente e voltar ao ciclo onde a chuva caia na hora certa, na forma correta, na quantidade correta, para que a gente tenha o alimento de cada dia e o meio de sobrevivência. Na página 81 tem as atividades aqui, ó, com o aumento da temperatura. Como o aumento da temperatura afeta o ciclo da água, você vem aqui e aí você responde, você vem aqui no texto, lê e responde. De que forma o ciclo da água afeta os habitats? Então aqui, ó, você tem que ver qual é a forma, os habitats, de que forma esse ciclo afeta. E aí aqui
Essa atividade aqui vamos fazer, não tem como a gente formar grupo, então você pode perguntar aí se o seu pai estiver em casa, ou a sua mãe, ou alguém que trabalhe lá nas fazendas e que possa te dar alguma informação sobre isso. Como a atividade agrícola pode influenciar o ciclo da água? Como ela é afetada, ou seja, como a atividade agrícola é afetada? Como isso atinge o consumidor? Como a atividade agrícola pode influenciar o ciclo da água, como que a atividade agrícola é afetada e como que essa atividade agrícola afetada atinge o consumidor. Então, depois assim, ó, não tem a questão de grupo discutir. Então, isso aqui é mais para conhecimento, não tem como a gente fazer essa discussão nesse momento. Quem sabe, um dia, em sala de aula, aí a gente retorna, né, a esses debates, certo? Então, por hoje é só. Ciências é só isso, só nossa página 80 e 81. Um beijo para vocês. Não esqueçam de se inscreverem no canal, curtir e dar aquela moral para a pró, tá bom? Beijos, meus amores. Fiquem com Deus.